Vida e morte. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas não longe de ti podes ver igualmente a morte no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço, à maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência. Absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros e vampirizam as forças que encontram, quais sorvedouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade, porquanto, à distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter a glória do bem através do teu verbo e das tuas mãos, desperta e vive, para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano possas um dia alçar voo firme em direção à vida eterna. Emmanuel. Neste capítulo chamado Vida e Morte, Emmanuel nos fala do que verdadeiramente é viver e morrer. Como nós sabemos, não há morte para o espírito, nós somos imortais, mas existe sim um estado onde nós podemos nos encontrar como se fosse uma morte, uma estagnação, que é o deixar de viver de acordo com as leis divinas, quando ficamos paralisados na nossa evolução. E ele nos dá o exemplo de que a vida é luz, doação, alegria, movimento constante. E nos dá o exemplo vivo na natureza. E, por exemplo, analisemos as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de alegria, de luz, de vida. Nos dá o exemplo do riacho, dos rios, que estão sempre em movimento. A água viva, que dá vida a muitos peixes, que chega até a nossa casa, que preserva a nossa vida. Nos dá o exemplo da árvore, que está sempre produzindo oxigênio, produzindo alimentos, que serve de agasalho para os pássaros, que está sempre servindo aos outros em comunhão perfeita com Deus, toda a natureza. E nos fala também da morte. A morte que ele classifica como a sombra, como o egoísmo, a inércia, o desalento. Nos dá o exemplo da água parada, que acaba apodrecendo por não estar em movimento. Nos dá exemplo do alimento que está ali, que apodrece, por exemplo, que não quando não é feito o bom uso daquele alimento. E diz para nós: depende de ti
depende de cada espírito, por termos o livre-arbítrio. A lei de liberdade, que é uma das leis divinas, depende de cada um de nós acordar e viver, valorizar o tempo que o Senhor nos conferiu, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Então, quando nós colocamos em movimento, quando nos percebemos como aprendizes da vida, que todas as situações que chegam até nós são para a nossa evolução, quando nos esforçamos para desenvolver o amor, a fraternidade a nós mesmos, ao outro, à vida, à natureza, quando aprendemos a importância de ser útil, de servir ao outro, de cuidar de tudo que nos foi concedido pelo Criador e viver, de sentir, de aproveitar cada instante desta oportunidade de estarmos vivos. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância até a velhice, do túmulo ao berço, à maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião. Então, quantos e quantos que encarnam, reencarnam, desencarnam, reencarnam e se mantêm no egoísmo, na rebeldia, na revolta, e deixam passar encarnações tão preciosas. Quantas vezes nós já fizemos isso, provavelmente? E ficam nessa, como se fossem cadaverizados, presos ao egoísmo e à rebeldia. Então, estacionados na evolução. Eles absorvem os recursos da Terra sem retribuição, sem entender que as leis divinas, elas estão também relacionadas à lei de cooperação, é uma das leis. Então, nós temos uma participação na criação. Nós não estamos aqui só para usufruir, mas também para cooperar. E quanto mais nós cooperamos com o outro, com a natureza, com a vida, mais nos conectamos com o Criador e com suas leis. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio. Então, de nós lembrarmos, de observarmos os talentos, as pessoas os espíritos que Deus permitiu que convivessem conosco, os recursos intelectuais que temos, sentimentais que temos, as possibilidades de ação que temos. Então, são os talentos confiados por Deus para que nós coloquemos em uso, em prática, fazendo verter a glória do bem, quando usamos para o nosso bem, para o bem da coletividade, através do teu verbo, através daquilo que tu fala e através das tuas mãos, daquilo que tu faz. Desperta e vive, para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano, para que dessas experiências pequeninas, que parecem ser tão pequeninas, possas, passo a passo, alçar voo firme em direção à vida eterna. É do pequeno, é do simples, é do dia a dia em casa, no trabalho, onde nós buscamos fazer o que é o correto, o que é o certo, o que Deus espera de nós, que nós alçamos este voo, que vamos progredindo e nos aproximando ainda mais de Deus. Então, viva a vida, vivamos a experiência do viver. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.